Olá, precheiros, aqui é a Lara. Eu estava planejando posts já, né? Tanto que alguns vídeos que vão ser postados futuramente, eles estão com... Eu tô com várias cores de cabelo na peruca, porque eu gravei antes de deixar o cabelo assim. Mas eu vou gravar um vídeo para falar sobre especulação imobiliária. Bem, eu nasci em Natal, mas morei em João Pessoa durante a infância. E quando eu voltei em Natal, Natal estava num período de verticalização, onde houve um aumento bastante dos prédios na cidade. Então, era muito fácil você olhar os classificados e olhar, tipo, vende-se esse prédio, esse apartamento, aluga este apartamento. E era comum também, eu estudei no colégio elitista, era comum a elite natalense morar em apartamentos. Só que as coisas ainda continuam. E para pior. E hoje vamos falar sobre o plano diretor de Natal. E se você já está aqui, dê logo esse like, compartilhe nas redes sociais e ajude a divulgar o jornalismo independente. Faça isso bem antes, só para a gente manter o engajamento. E vamos discutir o plano diretor de Natal. Urbanização em Natal nunca foi o forte. O último grande plano de urbanização aconteceu durante a gestão de Valban Bezerra. E aí, depois da Constituição, a cada 10 anos era discutido o plano diretor de Natal. Uma das regras famosas é que aquela região da Roberto Freire, que desce em direção à Orla, em frente ao Mazano, à feira de artesanato, não pode construir prédio. E se construir, é no máximo 3 andares. Além disso, os hotéis também têm que construir no máximo a altura do calçadão da via costeira. E aí, o que acontece agora? Vai continuar assim? Se depender do prefeito Álvaro Dias, isso não vai continuar assim. Por quê? Em setembro do ano passado, ele falou que a cidade tinha a orla mais feia do Brasil e que Natal precisa de prédios na região para que a orla fique mais bonita. Ele deu referências como Recife, Maceió, Fortaleza, que são orlas cheias de prédios e que cada vez mais os moradores que vivem atrás dos prédios, principalmente em casas, estão sofrendo com um calor exagerado, a casa está cada vez mais abafada e o único solzinho que eles recebem é de um raiozinho assim. E quando tem? Então é assim que o prefeito de Natal ele quer deixar essa cidade, em que o solzinho a gente não receba mais. E nenhuma ventilação natural. Minha casa ela é rodeada de prédios. Atrás da minha casa tem prédio. Na frente da minha casa tem prédio. Na esquina da minha casa tem prédio. Então eu vivo igual um labirinto de prédios. E aí o que acontece? Eles formam grandes paredões, escudos em forma de concreto, para que impeça o vento da brisa marítima na cidade. Então o que acontece? Eu preciso ficar ligando o ventilador toda hora, porque fica quente pra caramba. Quando você tem sorte e você for um privilegiado em Capim Macio, que é provavelmente, você fica com o ar-condicionado ligado o tempo todo. E ainda você precisa sentar e chorar porque a sua casa está quente e não tem nenhum ventinho batendo na árvore. E imagina se isso aqui já está agora, 2020, imagine isso em 2030, 2040. A gente vai estar treinando para o inferno logo mesmo. Imagine esses paredões de prédio impedindo, por exemplo, a Brasília Teimosa, que fica na Praia do Meio. Brasília Teimosa, ela para quem não sabe, é uma região periférica que fica atrás da Praia do Meio, em que ela fica no morro, embaixo da Ladeira do Sol. Então, se construir prédios naquela região, que fica... O Brasil vai viver numa eterna sombra. Então, eles não vão viver um calor do inferno. Enquanto os ricos vão comprar esses apartamentos da Praia do Meio, se rolar. Então, vai ser assim, legal para os ricão da cidade, que vai ter vento toda hora, porque eles vão ficar na varanda, vendo a Praia do Meio, tendo ventinho, vendo a Iemanjá. Enquanto isso, a galera de Brasília Teimosa vai sofrer com o calorzão do inferno. Se
não tiver uma chuva forte pra caramba, que não derrube Brasília Teimosa, como aconteceu em Mãe Luísa em 2014, em que demoraram mais de um ano para que uma escadaria estivesse pronta. Por quê? Para quem não sabe, 2014 foi o segundo período de maiores chuvas nos últimos 100 anos na cidade, em que derrubou uma rua inteira de Mãe Luísa, onde provocou deslizamento de terra e o negócio chamou tanta atenção porque o deslizamento passou para a rua principal de Areia Preta, a Silvio Pedrosa, e atingiu alguns prédios dos maiores políticos da cidade e da elite natalense. Então, isso chamou bastante atenção. Então, se construir prédios naquela região, onde a prefeitura almeja, isso vai com que essas cenas sejam cada vez mais comuns. O planejamento urbano, ele é uma forma de a gente urbanizar a cidade e deixá-la ser segura não só para os moradores, mas também para o meio ambiente. E como ela é feita? Através do plano diretor. O plano diretor não é só exclusivo de Natal, todas as cidades devem ser feitas a cada 10 anos, e isso está na Constituição de 88. Então, serão discutidos os impactos ambientais e sociopolíticos na cidade, em que vão permitir se o avanço da cidade ela vai ser benéfica ou não nos próximos 10 anos. Ela precisa ser discutida, pois a cidade, ela, como diz o Chico Sainz, ela não para, ela só cresce. Então, quanto mais pessoas vivem na cidade, mais precisa desse planejamento para que todos possam viver de uma forma confortável possível. Então, a intenção do prefeito é construir prédios na cidade, sob o argumento de vai estimular empregos, vai estimular mais compras de imóveis, principalmente vai fazer com que a roda gire. Isso é o argumento da prefeitura. E o terceiro argumento é com que a nossa vista seja apreciada cada vez mais. E aí? Sendo que os empregos são cada vez mais temporários, a obra não vai durar a vida toda, então esse argumento já é derrubado logo, porque o emprego é só emprego temporário. A única coisa que caso os pedreiros se transformem em zelador, porteiro, e olhe lá, mas numa obra de 100 pessoas, isso para 4 virarem, infelizmente, é uma peneira, então esse argumento não conta. Sem contar que eles querem deslocar os moradores de periferia, principalmente Brasília Teimosa, Mãe Luísa, para outros lugares. Que isso é uma coisa perigosa, porque eles não vão dar uma indenização necessária porque as casas, a indenização que eles querem pagar por esses moradores é para lugares cada vez mais longínquos, como Planalto, Guarapes. Então eles não querem, é literalmente uma limpeza urbana, eles querem varrer a pobreza e botar para mais longe possível. Sem contar que construir prédios na orla é uma forma de apagar a periferia da cidade. Porque a gente ainda pensa que não temos periferia, mas a periferia ela está escondida nos prédios. Por trás dos prédios bonitos de areia preta existe Mãe Luísa, por exemplo. Então é uma forma de varrer, esconder e de ocultar coisas que poderiam ser resolvidas apenas com políticas públicas e de assistência social. Então, mais a prefeitura, ela quer unir o útil ao agradável, ela quer ganhar dinheiro de forma rápida e procrastinar algo que vai voltar pior nos próximos 10 anos. E ainda não falei da parte do meio ambiente, porque os prédios, como já falei, formam grandes paredões impedindo a brisa marítima. Isso vai com que a cidade fique cada vez mais quente, principalmente as regiões centrais. Então, se o Alecrim já está um inferno ao meio-dia, com aquele sol que a gente vê até as miragens, imagine daqui a 10 anos. Então, você quer essa urbanização cheia de prédios onde você não vai ter dinheiro, porque um apartamento vai custar R$1 milhão, e olhe lá,
você vai viver numa cidade cada vez mais quente feito o inferno. E 4, você não vai conseguir o farol. Esses outros cantos que a gente consegue ver as belas paisagens da cidade, elas não vão ser vistas. Por quê? Porque vai ter um prédio impedindo. Ela também não é boa para o meio ambiente, porque ela prejudica o nosso lençol freático, que é ainda natural. Ela prejudica mais as nossas dunas. E a construção de prédios vai conseguir com que a cidade vire literalmente uma cidade cheia de areia. Porque as dunas não vão conseguir segurar os prédios que estão em cima dela. E isso faz com que a gente questione. E para piorar, como você sabe desse assunto, Lara? Por que tá falando disso? Eu não tô ouvindo nada. Porque esses assuntos são discutidos apenas em videoconferências e grupos conhecem esse plano diretor de Natal. Então, isso ainda é mais grave ainda. O plano diretor da cidade ele está sendo discutido na surdina para minorias, e com minorias que vão se beneficiar com isso. Que é nada mais, nada menos que a elite natalense. E por isso, ela tem que ser discutida depois da pandemia, porque a pandemia agora é o problema central, visto que boa parte da população natalense está morrendo, 1% da população brasileira está morrendo com o novo coronavírus. E falar de um plano diretor precisa ser discutido de uma forma mais direta e com a população. Então, você precisa saber como você quer com que a cidade viva. E aí? Você quer como daqui a 10 anos? Cheia de prédios? Com várias notícias de deslizamento de terra? O que você quer Natal no futuro? Eu vou colocar no link da descrição a matéria sobre o plano diretor de Natal. Também falar do grupo Salve Natal, que também é feito por urbanistas e ambientalistas que falam sobre os malefícios da urbanização da cidade. E siga o Brechando nas redes sociais, acesse o brechando.com, divulgue o jornalismo independente e até a próxima.